né? Amém. Então, eu quero falar sobre compartilhando o Espírito. Compartilhando o Espírito. Espírito com letra maiúscula. Compartilhando o Espírito, ou o Espírito Santo. Eu lhe convido a você abrir a sua Bíblia no livro de Números. Números, capítulo 11. Números, capítulo 11. Lá em casa hoje eu me senti no Maracanã, cara. Meu Deus do céu, o chão tremeu. É o primeiro de 2021, né? O primeiro de muitos de 2021. Você abriu aí? A gente está sem data show aí hoje. Então, se permaneça com a sua Bíblia aberta, seu celular, no decorrer da mensagem. Números 11, a partir do verso 13. Números 11, a partir do verso 13. Diz assim: onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Isso é Moisés falando para Deus, tá? Mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. E o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você, e tirarei do Espírito que está sobre você, e porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Diga ao povo: consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. Olha como eu falo carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: ah, se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne, e vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro, até que lhes saia carne pelo nariz, e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês, e se queixaram a ele, dizendo: por que saímos do Egito? Agora vá para o versículo 24. Somente o 24 e 25. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades dentre eles e os dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do Espírito que estava sobre ele, sobre Moisés, e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o Espírito veio sobre eles, profetizaram, mas nunca mais tornaram a fazê-lo. Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra, obrigado pela Tua palavra. Quero Te agradecer por cada um dos Seus filhos, Senhor, que estão aqui nessa noite, com o coração aberto para poder ouvir, Senhor, a Tua palavra. Deus, no nome de Jesus nós Te pedimos que a Tua palavra vá de encontro a cada coração, a cada necessidade de cada um, Senhor, aqui nessa noite e em seus lares, aqueles que estão em suas casas nesse momento. Que a Tua palavra vá de encontro a essa pessoa que está nos ouvindo nesse momento, que está nos assistindo nesse momento, e que Tu fale com elas
através da tua palavra e por intermédio do teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos no nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Você sabe que Moisés, ele é o grande líder escolhido por Deus para liderar o povo de Israel ou para libertar o povo de Israel do Egito. Você sabe que a história de Israel no Egito, ela começa com Jacó, chegando com o seu clã com mais ou menos 70 pessoas. Você sabe da história, né? Que José era um filho amado de Jacó e os seus irmãos tinham inveja da afinidade, da proximidade que José tinha de seu pai Jacó. Então seus irmãos vendem José, ou primeiro colocam dentro de uma cisterna vazia e depois o vendem. José vai parar no Egito como escravo. Ele vai para a casa de Potifar, depois da casa de Potifar ele passa por um bom bocado na prisão, depois ele passa a ser governador do Egito, mas depois mesmo, tá? Depois de um bom tempo, muitos anos, ele passa a ser governador do Egito. Uma fome, a terra é tomada por uma fome. Nessa fome, os irmãos de José vão até o Egito para poder comprar mantimentos para o clã de Jacó. Nessa, José encontra com seus irmãos e, para encurtar a história, ele se apresenta para os seus irmãos: olha, eu sou José, o irmão de vocês, aquele que vocês venderam e tal, como está papai e tal, papai está vivo, então tragam-os para o Egito. Traga a nossa família para o Egito, porque aqui temos provisões. Então, a família de Jacó entra no Egito através de José, um clã, 70 pessoas mais ou menos. Só que a promessa de Deus ao primeiro elo da aliança abraâmica, né, Abraão, Isaac e Jacó, a promessa de Deus para Abraão é de que ele seria pai de uma grande nação. Então, esses 70 que entram no Egito, eles vão se multiplicando, vão crescendo, e eles viram uma nação dentro do Egito, com mais de 1 milhão de pessoas. E agora, segundo a Bíblia, um faraó que não conhecia José, nem a história de José, ele fica apavorado, ele fica com medo, porque os egípcios estão se tornando muito fortes e talvez mais poderosos do que nós, os egípcios. Então ele começa a oprimir o povo de Israel, começa a perseguir, e agora eles não são mais bem-vindos no Egito. Agora eles não têm um bom relacionamento com os egípcios. E eles agora, de moradores, eles agora passam a ser escravos, eles passam a ser escravizados pelos egípcios. Passam a ser produtores de tijolos, passam a amassar barro. Eles são oprimidos por Faraó. E eles começam a aclamar a Deus, para que Deus envie um Salvador, para que Deus envie alguém, para que possa libertá-los do jugo do Egito. E aí é quando Deus, ele chama Moisés, aí é outra história, você conhece a história de Moisés, que era um hebreu criado pela filha de Faraó, mas que por uma briga ele acaba matando um egípcio, ele tem que fugir. E um belo dia, ele pastoreando ovelhas, o Senhor aparece para ele. E ele fala: olha, eu te escolhi para que você vá salvar ou vá libertar o meu povo no Egito, tirar o meu povo das mãos de Faraó, para que meu povo faça uma festa para mim no deserto. Deus é um Deus festeiro.
O Deus da Bíblia é um Deus festeiro, um Deus que gosta de festa, que gosta de alegria. Ele fala assim para Moisés: você foi escolhido para libertar o meu povo, que eles vão promover uma festa para mim no deserto. E Moisés, questiona, tem aquela coisa toda, mas logo eu? Sim, é você. Aí tem toda aquela coisa, a sarça ardendo, aí tem aquela coisa de põe a mão na sua capa, aí tira, está com lepra, põe de novo, está sem lepra, e joga o cajado no chão, e o cajado vira cobra, e pega a cobra e vira cajado. Tem toda aquela coisa. Tem todo aquele processo da história que vocês já conhecem, as 10 pragas do Egito, e Covid-19 não é uma das pragas, tá? Por favor. Tudo que você ouve aí no Facebook, dos profetas de última hora, que Covid é a praga, é o cavaleiro do Apocalipse, tanta baboseira que a gente ouve. Então, você sabe que houveram as pragas para que Faraó pudesse libertar o povo, ou deixar o povo de Israel sair do Egito. O povo sai do Egito. Depois da Páscoa, Moisés conduzindo o povo, chega em Piairote, o beco sem saída, em que há monte por todos os lados, o mar na frente, o exército de Faraó vindo atrás, e eles sem saber o que fazer. E Moisés pergunta: e agora, Senhor, o que vou fazer? E Deus fala para ele: toque nas águas, e as águas se abriram, e o povo atravessou, e o povo egípcio, o exército do Egito, quando vem para poder atravessar o mar também, para ir atrás, para perseguir o povo judeu, o povo de Israel, o mar fecha e todo o exército de Faraó morre no mar. Agora eles estão no deserto. Eles estão caminhando no deserto. E no deserto começa a insatisfação desse povo. Porque no deserto agora eles estão livres de Faraó, estão livres do trabalho escravo, mas estão insatisfeitos. Eles eram escravos, agora eles são livres, porém livres e insatisfeitos. Porque eles queriam pão. O Senhor envia pão. E é uma coisa que eu aprendi e que eu vivo e que procuro sempre falar, sempre que eu tenho oportunidade, que estou falando sobre deserto, é que o Deus que nos conduz até o deserto é o Deus que tem responsabilidade de nos sustentar e de prover todas as coisas para o nosso sustento e para o nosso bem-estar no deserto. Então, se o Senhor te conduziu ao deserto, é Ele que vai cuidar de você. É Ele que vai cuidar da sua casa, é Ele que vai cuidar da sua família. E o povo não tinha isso em mente. Porque o maior problema do povo de Israel não era eles saírem do Egito. O maior problema deles era o Egito sair de dentro deles. Porque eles saíram do Egito, mas carregaram o Egito dentro deles. Por isso eles passam por um tratamento de 40 anos, vagando pelo deserto. E que por isso todos acima de 40 anos não entraram na terra prometida. Porque ainda carregava o Egito dentro deles. Eles queriam pão. E o Senhor enviou o maná para eles. Que quando eles colheram o maná, era algo tão sublime, tão divino, que maná significa: o que é isso? Porque tudo que Deus faz é perfeito, é bom, é agradável, é saboroso. Quando eles recolhem o maná, e diz maná, eles dizem: o que é isso? De onde saiu isso? Deus enviou para eles. Só que agora eles continuam insatisfeitos. Porque eles
Eles queriam pão, tiveram pão, mas agora o pão não basta. Agora a gente quer carne. E aí veja comigo, ainda no capítulo 11, a partir do verso 4, como esse povo se porta diante de Deus. Começa assim, um bando de estrangeiros que havia no meio deles, encheu-se de gula. E até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. E também dos pepinos, das melancias, dos alhos poróis, das cebolas, dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser esse maná. Nunca vemos nada a não ser esse maná. Então, não quer dizer que não via nada, via alguma coisa. Porque todos os dias, quando eles acordavam, o pão estava lá. A ingratidão do coração, do nosso coração, muitas das vezes, em que às vezes falta a carne, mas o pão todo dia de manhã está lá. E nós somos incapazes de enxergarmos a provisão diária de Deus na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Nós temos a tendência de enxergarmos apenas aquilo que é ruim, aquilo que não tem, aquilo que está faltando, mas nós não conseguimos enxergar aquilo que nós temos todos os dias, aquilo que Deus está provendo todos os dias para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. É o estado que eles estavam. É a maneira que eles estavam, que eles se encontravam. De não conseguir enxergar a mão de Deus. Mas uma coisa me chama a atenção no versículo 4, que ele começa a falar sobre estrangeiros. Alguns estrangeiros que foram com a multidão, que foram com o povo, que eram escravos no Egito, mas que não pertenciam ao povo de Israel. E eles é que começam a inflamar o povo. Eles é que começam a incitar o povo a pedir carne, a dizer que o Egito era melhor, a dizer que é melhor comer alho, cebola, peixe como escravo do que comer da provisão de Deus livre. A não ser no Brasil, né? Estrangeiro quer dizer aquele que não pertence à nossa terra, aquele que é de outra terra. A não ser no Brasil, geralmente o estrangeiro, ele tem muito mais deveres a cumprir do que direitos para receber. A não ser no Brasil. Mas não vamos dizer nem os países da América do Norte, nem na Europa, mas países vizinhos nossos, como a Argentina, em que o estrangeiro não tem tanta regalia quanto o estrangeiro tem aqui no Brasil. O cara chega, manda, desmanda e ponto final. Mas o estrangeiro, geralmente, ele tem mais deveres a cumprir do que ele tem direitos numa terra estranha. E esses estrangeiros que estavam no meio do povo, eles estavam insatisfeitos, e eles começam a minar o povo. E o povo de Israel começa a entrar na deles. Mas eu entendo nesse texto aqui que o pior estrangeiro é aquele que é estrangeiro em sua própria terra. O pior estrangeiro não é aquele que vem de fora, mas é aquele que passa a ser estrangeiro dentro da sua própria terra. Porque desde o momento que alguém de fora,
ele começa a incitar aqueles que estão dentro, aqueles que pertencem a uma nação. Quer dizer então que se eu me deixei influenciar por aquele que está de fora, eu pertenço à classe dele, não ele que pertence à minha classe. Porque não sou eu que estou ditando a regra, é o estrangeiro que está ditando a regra para mim. O povo de Israel entra nessa contramão, nesses estrangeiros. E aí então, diz o texto que o povo começa a reclamar também com Moisés. E aí eu escrevi algo que eu quero compartilhar com você sobre a oração no momento da insatisfação. Que é isso? Toda oração é válida, mas nunca pense que o que você tinha no Egito é melhor do que a provisão de Deus hoje. Toda oração é válida, mas nunca pense que o que você tinha no Egito é melhor do que a provisão de Deus hoje. Porque muitas das vezes a gente começa a comparar os momentos de aflição, de dificuldade que nós estamos vivendo hoje e falando, quando eu não servia a Deus, a minha vida era melhor. Antes de eu conhecer Jesus, a minha vida era melhor. Antes de eu tomar responsabilidade com o Senhor, a minha vida era melhor. Como era melhor. Como era melhor quando eu estava no Egito. Nunca pense que estar no Egito é melhor do que qualquer conflito ou sofrimento que você esteja passando nos pés do Senhor. Porque no Egito você é escravo, com o Senhor você é livre. Ainda que falta carne por alguns dias, mas o pão não falta. Todo dia de manhã o pão está lá na porta. Então eu prefiro comer o pão da liberdade com o Senhor do que a carne da escravidão com o adversário. Eu prefiro comer o pão da liberdade com Jesus do que a carne da escravidão no Egito. Eu prefiro o pão do Senhor. Uma outra coisa que eu aprendo aqui nesse início de texto é que presenciar manifestações do poder de Deus não significa que conhecemos a Deus. Presenciar manifestações do poder de Deus não significa que eu conheço a Deus, porque esse texto nos prova. Esse povo, ele viu o mar se abrir, sem contar as 10 pragas que eles viram no Egito. Eles viram todos os primogênitos dos egípcios morrerem. E ver todos os primogênitos de Israel, dos hebreus, sobreviverem. Eles saem do Egito, eles veem o mar se abrir. Eles saem do Egito, eles precisam de água, e a única água que tinha, a única fonte de água que tinha, eram águas amargas. O Senhor fala para Moisés, corte um galho aí e jogue nessa água, e as águas se transformaram em águas boas, próprias para o consumo. Logo em seguida, eles chegam no deserto de Elim, entre Elim e o deserto de Sim. Não havia água para beber. E o Senhor olha para Moisés e diz, toque na rocha. Ele toca na rocha e a rocha vira um bebedouro ambulante. Então você ver manifestação de Deus não significa que você conhece o Senhor. A gente pode estar num culto aqui de paralítico andar, de cego enxergar, de câncer, de pessoas com câncer ser curados, e todo tipo de doença ser curado, mas isso não significa nada em conhecimento e em relacionamento com Deus. Se a prova, isso aqui, o povo de Israel, é a prova disso. Não houve um tempo sequer, talvez nem nos 3 anos de ministério de Jesus, que houveram tantas manifestações miraculosas da parte de Deus.
do que durante esse povo, de Moisés conduzindo esse povo em meio ao deserto. Mas isso não significou nada, porque constantemente esse povo dava as costas para Deus, constantemente eles negavam a sua fé em Deus. É por isso que eu digo que eu não estou nem aí se eu vou assistir algum milagre, se eu vou enxergar, se eu vou ver um cego enxergar, um paralítico andar, um mudo falar, um morto ressuscitar. Porque a minha fé, ela não está baseada nessas coisas. Se a nossa fé estiver baseada em manifestações miraculosas, nós vamos naufragar o dia que não tiver nenhuma manifestação. Se a nossa fé estiver firmada em paralítico andar, em cego enxergar, o dia que não tiver nenhum paralítico andando, nenhum cego enxergando, a gente vai naufragar com essa fé, porque é uma fé fraca. É uma fé que funciona a partir de coisas que você vê, enxerga, tangíveis, e isso não é fé. Isso não é fé. Mas chega num ponto que Moisés ele está cansado. Moisés está sobrecarregado. Moisés ele está exausto. Porque ele lidera mais de 1 milhão de pessoas. E você imagina 10% do povo todo dia te esperando na porta da sua casa para fazer reclamação. Chega o David para mim, pesadão. Mal acordei, saí da minha tenda, tá o David. Pastor Moisés, oi, David, vim aqui falar com o senhor, o que houve, David? Não, porque a cabrita do Rogério está pastando lá no meu pasto. O que eu faço? Aí Moisés tinha que tratar o fato da cabrita do Ronaldo, ou do Rogério, que está pastando no pasto dos animais do David. Mas já tem outro. Aí o Ronaldo vem reclamar comigo que o cachorro do Sassá bebeu água na botija que era do cachorro do Ronaldo. Pitbull. Você está entendendo? Você imagina 1 milhão de pessoas. Não vou botar nem 10 mil, nem 100 mil. Vamos colocar que tinham 50 pessoas todos os dias com esse tipo de picuinha. Isso vai cansando Moisés. Ele chega um momento que ele fala: Senhor, eu não estou aguentando. É muito peso para carregar. E só tem pessoa pesada me ajudando aqui. Não tem como, Deus. Me ajude, eu estou exausto. Por isso Deus, ele fala para Moisés: Moisés, levanta 70, separe 70 líderes. E pelo que dá para nós entendermos no texto, essas 70 pessoas que Deus manda Moisés separar, já são pessoas que se despontavam em ajudá-lo. Porque o texto diz assim: separe 70 líderes que você já sabe que estão com você. 70 pessoas que já estão tentando te ajudar de alguma forma. Separe esses. Eu aprendo uma outra coisa nisso aqui. Porque eu não preciso ser para fazer. Eu não preciso ter nome para ajudar. Eu não preciso ser consagrado a nada para poder fazer, ajudar em alguma coisa. Basta eu querer fazer, porque quem quer ajudar, ajuda. Quem quer fazer, faz. Essa é a minha história. Eu nunca precisei ser nada para fazer.
quando me colocaram para ser alguma coisa, para mim, eu já fazia. Só me deram lá um cartãozinho lá, de não sei o quê. Aí uns camaradas orando, gritando no meu ouvido lá. Mas eu já fazia, então para mim não teve diferença nenhuma. Então, quem quer fazer, faz. Não espera ter nome em nada. Moisés separe 70 líderes que você já sabe quem são, que já estão com vocês. Mas eu aprendo uma outra lição nisso. Que para se trabalhar juntos, é necessário estarmos no mesmo espírito. Para se trabalhar juntos, é necessário que aqueles que estão juntos, que estão trabalhando juntos, é necessário que ele esteja no mesmo espírito. Deus, ele tirou da porção do Espírito que estava sobre Moisés e distribuiu entre os 70. Foi isso que me chamou a atenção nesse texto. Porque Deus simplesmente, ele podia falar, olha, separa os 70 e eu vou liberar o Espírito sobre eles. Seria simples para Deus. Moisés, separa os 70, eu vou falar com você na tenda do encontro, e os 70 que estiverem lá vão receber o meu Espírito. Mas Deus, ele às vezes, ele complica o negócio, né? Ele vira para Moisés e fala assim, separa os 70, e eu vou tirar do Espírito que eu te dei, e eu vou compartilhar com esses 70, do Espírito que eu dei a você. Aí quando eu li isso, eu falei, que negócio doido é esse? Deus faz uns negócios assim. E esses 70, eles recebem o Espírito de Deus no Antigo Testamento. Isso que é lindo. Há um mover espiritual. Eles recebem o Espírito de Deus, eles recebem uma capacidade. E que capacidade é essa que eles receberam? De estar dando glória dentro da igreja? Está marchando, como o pastor Rinaldo nos ensinou hoje de manhã? Marcha aí, varão, porque a marcha é de Deus. Para que a gente quer o Espírito Santo? Eu te faço essa pergunta e você faça essa pergunta para você mesmo. Qual o seu interesse no Espírito Santo? Qual o seu interesse em buscar o Espírito Santo? É para mostrar que tem mais poder? É para mostrar que tem poder? É para mostrar que você tem mais poder do que o outro? É para mostrar que você fala mais língua do que o outro? Ou que você profetiza mais? Por que você quer o Espírito Santo? O que você quer com o Espírito Santo? Esses homens recebem o Espírito Santo, mas eles recebem o Espírito Santo como uma capacidade. Capacidade de quê? De carregar as cargas uns dos outros. Eles recebem o Espírito Santo, mas eles recebem a capacidade de ouvir. Eles recebem a capacidade de discernir, eles recebem a capacidade de julgar, eles recebem a capacidade de aconselhar, eles recebem a capacidade de ajudar, eles recebem a capacidade de acompanhar, eles recebem a capacidade de ensinar. Porque eles vão liderar junto com Moisés. E o texto diz que o Espírito Santo veio sobre eles. Todos eles profetizaram, mas nunca mais profetizaram. Então o intuito de receber o Espírito Santo ali não foi para profetizar, não foi para falar balabalaio, não foi para fazer nada disso. Foi uma capacitação que eles receberam da parte de Deus para ajudar a Moisés nessa tarefa árdua de conduzir o povo à terra prometida.
dentro dessa capacitação, a primeira coisa que eu extraio para mim e que eu quero compartilhar com você nessa noite é a capacidade de carregar as cargas uns dos outros, porque a carga estava pesada sobre os ombros de Moisés. E ele precisava de alguém que pudesse dividir o peso com ele. Então, a primeira coisa que eu encontro aqui no texto sobre esse derramar do Espírito Santo, sobre esses 70, é que Deus deu a eles a capacidade de carregar as cargas uns dos outros. E carregar as cargas uns dos outros é uma demonstração de maturidade cristã. Te ajudar a carregar a carga, Leandro, é uma demonstração de maturidade cristã. Quando eu ajudo o meu irmão a carregar a carga, quando eu divido a carga que está no ombro do meu irmão, eu falo, peraí, cara, vamos dividir isso aqui, porque está muito pesado para você. Eu estou demonstrando uma maturidade cristã. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 2, Paulo diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Levem os fardos pesados, as cargas pesadas uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. E aí eu te pergunto, qual é a lei de Cristo? É o amor. Um novo mandamento vos dou: ame a seu próximo como eu vos amei. A lei de Cristo é o amor. Dividir a carga é uma demonstração de altruísmo, de pensar no outro antes de pensar em mim. Dividir a carga é uma demonstração de companheirismo, e eu tenho um sério problema com essa palavra. Eu tenho um sério problema com essa palavra. Porque essa palavra, para mim, companheirismo, ela tem um peso muito grande. Ela vem carregada de uma seriedade muito grande. Alguém que chegou para mim uma vez e que disse: vem cá, varão, deixa eu te dar um abraço aqui agora que nós somos companheiros. Falei: não fale isso, você não sabe o que é ser companheiro. Você não sabe a seriedade dessa palavra. E você já demonstrou que você não é meu companheiro e muito menos companheiro do nosso pastor. Porque a hora que o bicho pegou para o lado dele, você fugiu. Você não é meu companheiro. Então eu tenho um sério problema com essa palavra, companheirismo. Carregar a carga do outro significa que eu sou teu companheiro. Eu estou com você. A hora que estiver pesado para você, conta comigo, que eu vou dividir a carga que está com você. Significa que no momento mais escuro da sua vida, você não vai ficar sozinho, eu vou estar com você. Significa que no momento do churrasco, a gente vai estar lá celebrando, a gente vai estar rindo, a gente vai celebrar o encontro juntos, mas no momento que você estiver chorando, eu vou chorar junto com você também. Isso é ser companheiro. Então essa palavra para mim, ela carrega um peso muito grande. Da caserna que viemos, ser campanha, ser companheiro, isso é muito sério para nós, para a gente chamar alguém de campanha, de companheiro. Então essa palavra, ela traz um peso para mim. Mas carregar a carga um do outro também significa uma demonstração de uma atitude cristocêntrica. Porque Cristo é aquele que chamou a mim e a você, falou: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aqui essa carga que está pesada sobre você. Aqui, deixa eu te ajudar a carregar. Isso aí. É uma demonstração de atitude cristocêntrica. É o bom samaritano.
do cara que está jogado lá na estrada. E que passa aqueles que, segundo o olhar da religião, deveriam ajudar, que passa o sacerdote, que passa o levita, mas todos eles passam de largo. E quem é que ajuda um homem que está jogado à beira do caminho? É um ninguém. Porque quem quer ajudar não precisa ter nome. Passa o bom samaritano. E quem era o samaritano? O samaritano era ninguém, porque o judeu não considerava o samaritano um judeu. O judeu era mestiço, era um brasileiro. Qual a característica do brasileiro? É branco dos olhos azuis? É negro? Nós somos um povo que não temos uma característica física. Nós somos samaritanos. Quem ajuda o cara à beira do caminho foi ninguém, foi um samaritano. Mas é uma demonstração cristocêntrica, de amor pelo próximo. Carregar as cargas um dos outros. É uma demonstração de servidão, de serviço ao próximo. É quando Jesus ele pega os discípulos, ele pega uma bacia com água e uma toalha e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Um a um. Pedro, gaiatão. Não, mestre, não faça tal coisa. Não lave os meus pés. Pedro, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Não, chefe, então, não lava só o meu pé, não. Lava o meu corpo todo. Aí Jesus fala para ele assim, não é necessário lavar todo o seu corpo. Vós já estão limpos pela palavra. Carregar a carga um do outro é lavar os pés do próximo, é servir ao próximo, e servir ao próximo com gratidão, com servidão, servir ao próximo sem peso no coração, com alegria. Você poder dizer, não, meu irmão, eu estou agradecido por poder te servir. Porque o nosso mestre, Jesus, o Rabino de Nazaré, ele falou, eu não vim para servir, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Paulo, ele escrevendo aos Romanos, ele diz assim, Paulo, servo de Jesus Cristo. E eu acho interessante que o mesmo termo que Paulo usa é o mesmo termo que Jesus usou para servo. Quando Jesus ele pega a toalha, a bacia e lava os pés dos discípulos, ele está se colocando como um escravo, doulos, o mais raso tipo de escravo que tinha na casa, porque o escravo que lavava os pés de quem chegava na casa era aquele que não sabia fazer nada. Pega aquele cara que ele não sabe fazer outra coisa. Ele não tem habilidade de fazer nada. Então, já que você não tem habilidade de fazer nada, você vai lavar os pés da visita. Jesus ele se coloca nessa posição. E agora Paulo, para se apresentar à igreja de Romanos, a igreja em Roma, ele se coloca nesse tipo de servo. Escravo. Alguém que foi um oficial. Alguém que pertenceu ao sinédrio, mas que agora ele diz, eu sou teu servo. Eu estou aqui para servir. Esse mesmo Paulo, ele escreve aos Filipenses, capítulo 2, versículo 4, ele diz, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Carregue as cargas uns dos outros. Mas eles foram dotados também com a capacidade de ouvir, preste atenção nisso. Eles foram capacitados, foram dotados com a capacidade de ouvir.
foram dotados com a capacidade de carregar as cargas uns dos outros e foram dotados com a capacidade de ouvir. Por quê? Porque o mundo precisa de ouvidos. Já tem muita boca falando. Tem muita boca batendo. Tem muita boca nervosa. O mundo está precisando de ouvidos. O mundo está precisando de quem os ouça. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 e depois o versículo 7, diz assim: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de calar e tempo de falar. O mundo não está precisando de quem fale, o mundo está precisando de quem ouça. As pessoas não estão precisando de quem fale, as pessoas estão precisando de quem os ouça. Então, esses 70 foram dotados com a capacidade de ouvir. Mas aí tem um conselho que São Tiago nos dá também. Tiago capítulo 1, versículo 19, ele diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, e tardios para falar, e tardios para se irar. O mundo precisa de ouvidos, já tem muita boca falando. Eles foram dotados com a capacidade de ouvir. Provérbios capítulo 20, versículo 19, diz assim, e você anote esse versículo. Provérbios 20, 19, diz assim: quem vive contando casos não guarda segredo. Por isso, evite quem fala demais. Quem vive contando casos não guarda segredos. Por isso, evite quem fala demais. Esses homens foram dotados com a capacidade de ouvir, porque no mundo já tem muita boca falando. O mundo hoje precisa de ouvidos. Deus ouve Elias no auge de sua crise dentro da caverna. Elias choroso, reclamando de tudo, e Deus para e fica ouvindo Elias falar que está todo mundo morto, e todo mundo morreu, e eu estou fazendo a tua obra, eu estou fazendo tudo que tu quer, e agora só sobrou eu, e morreu todo mundo, e o Senhor ouve ele falar, ouve, e depois fala: Elias, para de graça, desce do palco. Ainda tem um povo lá, clamando a mim, em Israel, então desce do palco. Mas primeiro Deus o ouviu, para depois falar. Jesus, ele ouvia as pessoas. As pessoas chegavam até Jesus e ele perguntava: o que você quer que eu te faça? Jesus adorava uma mesa, adorava conversar, adorava ouvir as pessoas. Mas esses homens também foram dotados de uma outra capacidade. Eles foram dotados com a capacidade de discernir. E eu amo essa palavra, discernimento. Eu amo essa palavra. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Versículo 10 ele diz assim: o dom de discernimento de espíritos. Porque esses homens foram dotados com a capacidade ou com o dom de discernir espíritos. Porque eles iam ouvir muitas reclamações, eles iam ouvir muitas histórias, eles iam ouvir muitas pessoas com problemas, muitos problemas relacionais, e que você muitas das vezes não sabe quem está falando a verdade.
Em meio a confusão, a um problema, a pessoa vem falando e você tem que ouvir um lado, você tem que ouvir o outro, e se tiver o terceiro lado, você tem que ouvir lá o terceiro lado também. E quem está falando a verdade nisso? Como tomar uma decisão mediante a isso? Com quem está a verdade? Só tem como você tomar uma atitude, você tomar uma decisão a partir do discernimento. Filipe, em Samaria, lá no capítulo 8 de Atos, aí tinha um cara lá, Simão, o mago, e que ele enganava a cidade de Samaria. Ele praticava algumas mágicas, alguns truques, e ele levava o povo com ele, através de suas mentiras, de suas artimanhas. Mas aí, Filipe, ele chega lá e ele começa a pregar o evangelho, começa a falar sobre o reino de Deus. E muitas pessoas aceitaram a Jesus, muitas pessoas se decidiram a Cristo. Aí os apóstolos em Jerusalém souberam do que estava acontecendo lá em Samaria. Mandaram os apóstolos para poder ir até Filipe em Samaria. E aí quando os apóstolos chegaram lá e perguntaram para Filipe: vem cá, esse povo todo aí se decidiu a Jesus? Filipe, sim. E eles já receberam o Espírito Santo? Filipe, não. E diz que os apóstolos chegaram e começaram a impor as mãos sobre eles: recebam o dom do Espírito, recebam o dom do Espírito. E o Espírito Santo veio sobre eles, foram batizados no Espírito Santo ali. E quando Simão, o mago, ele viu o Espírito Santo operando na vida dos apóstolos e as pessoas recebendo o Espírito Santo através dos apóstolos, Simão diz: opa, esse negócio é rentável. Parece que Simão está vivendo no nosso meio, né? Nos dias de hoje, esse negócio de Espírito Santo dá dinheiro, cara. Você impõe a mão no cara, o cara recebe um poder. Eu acho que dá para lucrar com isso. E aí ele chega para os apóstolos, chega para Pedro, né? E fala: dei-me também esse poder. Você lembra que eu te perguntei? Qual a sua intenção com o Espírito Santo no início? Ele chega para Pedro e fala: olha, me dê aí esse poder, eu quero receber esse Espírito Santo. Quanto eu tenho que pagar para eu receber esse Espírito Santo? Quanto vai me custar em dinheiro para eu receber esse Espírito Santo? Aí Pedro olha para ele e diz assim: que você pereça com o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus? Você não tem parte e nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Que o seu dinheiro seja a sua ruína, porque o dom do Espírito não se consegue, não se obtém através de recursos financeiros. É um coração sincero diante de Deus. Mas se Pedro não tivesse o discernimento, ia passar batido. Salomão, diante daquelas duas mães, você lembra da história em que uma dorme por cima da criança, sufoca a criança amanhece morta, ela troca a criança e agora há um problema, as duas mães para uma criança. Não, o que está morto é dela, o que está vivo é meu. Salomão chega diante daquilo ali e ele fala: tá bom, tem uma criança para duas mães, vou resolver o negócio, eu vou cortar essa criança no meio. E pega a espada para poder cortar a criança, e uma ia ficar com a parte, e a outra ia ficar com a outra. E aí uma das mães diz assim: não, meu senhor, não faça isso. Por favor, dê a criança a ela. E ele percebe que quem estava falando a verdade foi aquela que poupou a vida da criança. Ele então pega a criança e dá à mãe. Se não tivesse a capacidade de discernir espírito, como Salomão iria tratar desse assunto?
Então esses homens foram dotados com a capacidade de discernir o Espírito. Que Espírito? Discernir o Espírito Santo? Não, discernir o Espírito do homem. Discernir em que Espírito você veio até mim me contar alguma coisa. Discernir em que Espírito você veio até mim falar do seu irmão. Olha, pastor, eu vim aqui falar com o senhor, sabe? Mas não é fofoca, não. Ah, então se não é fofoca, eu posso falar o teu nome, né? Em que espírito que você vem para falar sobre o outro, sobre o próximo? Só tendo a capacidade de discernir espíritos, de ter o discernimento de espíritos, que eu vou saber, que você vai saber em que espírito esse endemoniado chega na tua casa, essa endemoniada chega na tua casa e tem uma bomba para te contar, tem uma fofoca santa para te contar. Menina, tem um babado para te contar. Ah, tem um babado? Então peraí, que eu tenho uma toalha para secar a baba. Ah, é um babado de quê? De roupa de cama? Peraí que eu tenho uma tesoura para cortar esse babado. Discernir, porque através do espírito do outro, ou através do meu espírito, que vou te contar algo, mas que isso vai gerar uma confusão, que isso vai gerar uma revolta, que isso vai gerar uma divisão. Esses homens precisavam estar capacitados para isso, para algo que chegasse até eles, que viriam causar um dano maior, parasse neles, falar, opa, vamos parar com isso aqui. Parou em mim, chega. Eles foram capacitados disso. Mas eles foram dotados também com a capacidade de aconselhar. Provérbios 20, 18 diz: os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. E quem sai à guerra precisa de orientação. Paulo ele aconselha ao capitão do navio: olha, é melhor a gente ir costeando, não vá para alto mar. Ô Paulo, quem é capitão sou eu, quem é mestre dos mares sou eu. Então a gente vai enfrentar o mar. O que acontece? O navio naufraga. Porque eles não ouviram o conselho de Paulo. Eles foram dotados com a capacidade de ajudar. Eles foram dotados com a capacidade de acompanhar. Eles foram dotados com a capacidade de ensinar. Mas o que eu quero destacar aqui nesse texto hoje com você é sobre o derramamento do Espírito sobre essas pessoas. Sairia do Espírito que estava em Moisés. Quer dizer que a porção que Moisés recebeu dava para a sua sobrevivência e dava para ele também ceder a outros. Quer dizer que Moisés ele tinha uma porção do Espírito que servia para ele, mas que também ele podia dividir com outros. Por favor, Rogério, me ajude. Cadê? Já abre por aí mesmo, gente. Vem para cá, vem cá, Rogério, vem David, vem DVD, pesadão. Isso. Eu quero fazer uma ilustração aqui com você rapidamente. Vamos acender velas. Pega mais uma, por favor. A vela. Imagine que esse seja Moisés. Como é que usa isso? Como é que usa isso? Desse mal não sofra. Não acende não. Imagine Moisés. Ele tinha o Espírito
nele. E Deus falou para ele: Moisés, olha, eu vou tirar do espírito que está em você e eu vou compartilhar com os 70. Mas o interessante é o seguinte, é que apagar a chama do outro é muito fácil. É a coisa mais fácil. Ofuscar o brilho do outro é muito fácil. Pisar naquela última faísca de vida que tem no outro é fácil. Você pisou, foi embora. O último fôlego de vida, você apagar, você negar ao outro, isso é fácil. Você negar, cobrir o próximo para que o fogo dele não se apague, isso é fácil. Por isso que eu falei que Deus às vezes ele complica as coisas. Moisés, eu te dei o Espírito, está pesado sobre você. Do Espírito que eu te dei, eu vou tirar e vou compartilhar com 70. Moisés não era nada egoísta. Aí ele acende a luz de um, acende a luz de outro, acende a luz de outro. E o Espírito de Deus foi compartilhado. Ele acendeu ali uma, acendeu outra, acendeu outra, acendeu outra, acendeu outra, acendeu outro. Teve um caso que aconteceu que 2 homens não foram até a tenda do encontro, ficaram no arraial. E o Espírito Santo que desceu, que veio sobre aqueles que estavam na tenda do encontro, visitou os 2 que ficaram no arraial. Aí Josué vem contar para Moisés. Moisés, vem cá, ó, os 2 estão profetizando lá no arraial. Quer que eu mande eles parar? E Moisés fala, vem cá, rapaz, você está com ciúme. Eu é que era para estar com ciúme deles. Deixe eles profetizarem lá. Que o Espírito que visitou os que estão aqui, visitou aqueles que estavam lá. Que eu quero dizer para você que está aí em casa me ouvindo, que o Espírito de Deus que está aqui, está aí com você na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Seria muito fácil, queridos. Fica. Apagar a vela. Apagar o pavio que fumega. Mas Deus não queria apagar a vela de ninguém. Deus queria era acender o fogo. Mas eu vou te mostrar, Moisés, como é que o fogo ele acende no meio do povo. É compartilhando. É dividindo. É repartindo. É carregando as cargas uns dos outros. É se colocando no lugar do outro. Porque o endereço mais difícil de se ir é o lugar do outro. É onde o outro está. E é isso que Deus ensina a Moisés. Por favor, obrigado. Podem apagar. Eu sei que a luz de vocês está acesa. Eu quero te convidar para você estar de pé comigo, por favor. Te perguntei por que você quer o Espírito Santo. Por que você clama pelo Espírito Santo? Qual o sentido do seu clamor pelo Espírito Santo? Talvez hoje você precisa de uma ajuda do Espírito Santo. Ele te ajuda.
Talvez hoje você precise que o Espírito Santo te fortaleça. O Espírito Santo, ele te fortalece. Talvez o que você precise hoje é que o Espírito Santo te renove. O Espírito Santo renova. Talvez o que você esteja precisando hoje é que o Espírito Santo, ele te revista com poder. Ele vai te revestir. Talvez o que você esteja precisando hoje seja de alguma capacitação. O Espírito Santo irá te capacitar. Talvez o que você precise hoje seja de um consolo. Senhor, olha, eu estou mal, eu preciso do teu Espírito Santo, que ele me console. O Espírito Santo vai te consolar. Talvez o que você precise hoje seja algo mais simples ainda. Senhor, eu preciso me sentir abraçado, eu preciso me sentir abraçada. O Espírito Santo está aqui também para te abraçar. Está aí com você também para te abraçar. Seja qual for a sua petição ao Espírito Santo, ele está aqui nessa noite para cumprir o propósito de Deus. Diferente do que aconteceu lá em Números 11, que eles receberam o Espírito Santo, de que eles profetizaram e nunca mais eles profetizaram. Diferente disso é que hoje o Espírito Santo, ele habita dentro de nós, ele mora dentro de nós, ele fala conosco, ele dorme conosco, ele acorda conosco, ele está conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Mas o que você quer do Espírito Santo hoje? Qual a sua petição ao Espírito Santo hoje? Ele está aqui. Eu creio que ele está aqui. Eu creio que ele está ministrando aos nossos corações. Eu creio que o seu querer, a sua querência, a sua carência, o seu desejo mais profundo do ser, mais profundo da alma, o Espírito Santo, ele está aqui. E ele pode fazer uma visitação aí onde você está. Ele pode curar a sua alma. Ele pode sarar as feridas do seu coração. Ele pode te colocar de pé nessa noite. Ele pode firmar os seus passos. Ele pode devolver as forças para você caminhar. Ele pode te dar um novo ânimo. Ele pode te vitaminar. Pode te levantar, te reerguer. Qual a sua intenção com o Espírito Santo hoje? Qual a sua querência e carência do Espírito Santo hoje? Fale com ele enquanto o Ministério de Louvor estará ministrando o louvor. Fale com o Espírito Santo nessa noite, em nome de Jesus.